Eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você aqui de Presidente Epitácio, nós temos aqui nossa sede na Rua Cuiabá, 146, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em frente à Caixa Econômica Federal. Você também é o nosso convidado a estar em nossas congregações. Aqui nós temos aqui no Redondo, próximo à Feira do Redondo, na Avenida dos Ipês, 11 e 17, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você também é o nosso convidado especial a estar conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo. Isso aqui é apenas um preparo para a aula de domingo. A escola precisa ser presencialmente, onde você vai crescer junto, você vai estar em comunhão com o seu irmão ou a sua irmã, e Deus vai fazer com que você cresça ministerialmente a cada dia através do ensino da palavra do Senhor. E nesse trimestre, que está se iniciando o nosso terceiro trimestre, nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, é exatamente isso que nós vamos estar estudando. Nós já tivemos a lição passada que falamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, falando sobre não de uma Babilônia geográfica, que na verdade já se iniciou, com Nimrod ali em Gênesis capítulo 10. Você vai ver que ele foi aquele que arquitetou todo aquele plano daquele evento da Torre de Babel. O problema em si mesmo não estava naquela grande construção, naquele grande edifício, mas é o homem querer fazer algo sem a cooperação, sem a ajuda de Deus, querer viver de maneira independentemente de Deus. E é isso que o pecado ele nos faz. Então, sabemos que existe o espírito da Babilônia, que é essa influência na religião, influência na política, e tem essa influência na sociedade. É o que nós estudamos, na lição passada, no sistema religioso, na economia, e nós vamos ver no sistema político. Então, hoje nós estamos com a nossa lição de número 2, que bem aí na revista aí você tem a imagem de um alvo e alguém lançando a seta, mas a uma acertou, mas as outras não atingiu o alvo. Por quê? Porque nós vamos estar estudando este tema, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós estamos, queridos, estudando neste trimestre sobre o império do mal e a igreja de Cristo. Quando nós vamos entender o significado da palavra igreja, vem de eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora ou do meio. Muito bem. A igreja de Cristo, ela está no mundo, mas ela não faz parte desse mundo, desse sistema do mundo. Então, Deus, quando quer salvar alguém, quando quer resgatar alguém, ele chama para fora desse sistema, desse padrão do mundo. E aí, a igreja de Cristo também é chamada para fora. Ela não pode se compactuar com o sistema do mundo. Não me refiro ao mundo cósmico, mas sim ao sistema do mundo, às influências que o mundo oferece.
Então, nós vemos isso lá em Jeremias 51, 6 e 7, Apocalipse 18, 1 ou 6, você vai ver sempre essa expressão, sai dela, povo meu, ou seja, sai para fora, sai de dentro. E lá em Apocalipse já é a queda da Babilônia e Deus ainda está alertando o povo para sair dela, para se afastar dela. Então, a igreja de Cristo é chamada a se afastar para fora do sistema do mundo. Então, queridos, no qual vamos entender aqui, já entendemos assim a palavra igreja, chamados para fora, tirados para fora do sistema do mundo, enviados para dentro da igreja para pregar o evangelho e para fora anunciar a palavra do Senhor. Quando nós estudamos escatologia, nós vamos entender esses três processos aqui, sobre esse tirar. Por exemplo, a igreja, ela é tirada do mundo. O primeiro processo, ela é tirada do mundo. O segundo processo, o mundo precisa ser tirado de dentro dela. Todo mundanismo precisa ser tirado de dentro dela. E aí, quando vinha o arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos até lá, ou os que morreram vão ressuscitar primeiro. Aí a igreja estiver na terra, que estiver na terra, ela vai ser tirada definitivamente do mundo, deste mundo cósmico. Então, primeiro, a igreja tirada do mundo, depois o mundo a ser tirado de dentro dela, e por fim, Cristo, quando vier, vai tirar definitivamente a igreja do mundo. Quando nós vamos então aqui entender a nossa lição, nós vamos trabalhar nesse tema aqui. O nosso texto diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, queridos, sabemos que a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo, que está até na capa da revista, uma luz, modo mais antigo, né, numa navegação, aquela luz está dando direcionamento, o direcionamento. Essa luz de Jesus é que vai nos dar o direcionamento, a qual direção nós devemos tomar. E essa direção é Cristo Jesus. Sabemos que quando nós aceitamos, não viramos fumaça e vamos já para o céu. Não. Mas Deus conta com a igreja na terra. Deus conta comigo, Deus conta com você para pregar e anunciar a mensagem do Senhor. Deus conta conosco para pregar o evangelho do reino. Sabemos, queridos, que não existe pecado grande ou pecado pequeno. Tudo é pecado. O que muda são as consequências. As consequências. Existem consequências que são diferentes. Por exemplo, há um pecado que fala de glutonaria. Se você comer demais, é um pecado. Não é tão grave assim, mas não deixa de ser pecado. Quais as consequências? Você vai passar mal, né? Você vai não ficar bem-estar, além de estar pecando. Porém, existe outro pecado de adultério, que aí entra a família pelo meio, aí a pessoa tem filhos, aí entra em grandes conflitos e as consequências são mais drásticas, tá? São mais drásticas. Mas as consequências são diferentes, mas não deixa de ser pecado. O que muda são as consequências. Agora, tudo que o homem semear, ele vai colher. Agora, tudo quando é tipo de pecado que eu semear, eu vou colher. Que eu fazer, eu vou receber as consequências por aquilo. E não espere já receber automaticamente. Não, Deus é longânimo, mas as consequências, cedo ou mais tarde, ela virá. A lição passada estudamos sobre família, o nosso relacionamento com o mundo, né? Agora, ou seja, estudamos o relacionamento com a família, né? Agora o nosso relacionamento com o mundo, como conviver nesse mundo. Sabemos que a raiz do pecado originou-se
começou com Satanás. Isaías 14, do 12 ao 15. Ele dizia: eu subirei, eu serei semelhante, ou seja, o orgulho. O homem que ele peca, ele é orgulhoso, é um orgulho espiritual, porque ele quer viver independentemente de Deus. O pecado tenta negar Deus, e muitos trazem então aquela ideia. Então nega a existência de Deus e o pecado deixará de existir. Isso é engano, isso é engodo de Satanás. O pecado, ele existe. Além de tudo, querido, dentro de nós temos a chamada natureza pecaminosa. A chamada natureza pecaminosa que está dentro de nós, a qual fazemos naturalmente. Quando é pecado? A partir do momento que você está consciente que você está pecando. A criança, a partir do momento que ela está consciente que ela está pecando, está ciente daquilo ali, entendendo que ela conscientemente ela está pecando. E o maior tribunal se chama nossa consciência. Alguém até diz, mas como que Adão pecou porque não tinha Bíblia? Não, mas Deus tinha falado na sua consciência, Deus tinha falado com ele. Assim como os gentios, como diz lá em Romanos capítulo 2. A consciência nos condena, tanto para o bem, tanto para o mal. Por isso que muitos têm a sua mente, a sua consciência cauterizada, ou seja, já não deixa mais fazer efeito nele. Ele já não aceita mudança, ele já não aceita ser corrigido. Então, precisamos entender. Por exemplo, seu pai e sua mãe não ensinou você a mentir, mas você mentiu naturalmente. Mentiu naturalmente. Então, é isso que nós precisamos entender, queridos. E aí nós vamos falar ainda no decorrer dessa lição, né, sobre o hedonismo, né, essa busca, né, do prazer, da satisfação, do desejo. Se te faz feliz, não há nenhum mal, né, é prazer, necessidade, né? O pecado é bom, queridos. Eu quero dizer para vocês que o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecaria. Agora, eu preciso entender o louvor da harpa 75. Tentado, não ceda. Ceder é pecar. Todos nós somos tentados. O próprio Cristo, ele foi tentado em todas as coisas. Por que não dizer também na área sexual? Por que não dizer também na área política? Por que não dizer também na área econômica? Por quê? Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 2, quando fala sobre Cristo. Hebreus capítulo 2, 18, olha só. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, Cristo Jesus, ele também foi tentado. Diz a Bíblia também que ele foi tentado em tudo. Em todas as áreas Jesus também foi tentado, mas ele não pecou. Ele escolheu não pecar, ele sendo também gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele habitou em um corpo humano. Queridos, nós temos aqui nossos objetivos, né, da nossa lição. Tópico 1, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tópico 2, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tópico 3, mostrar as consequências da normalização do pecado. Existe, queridos, muitas coisas que têm se criado para poder amenizar o pecado, né? Existe o chamado ateísmo, que nega a Deus. Então, negando que Deus existe, também negará que o pecado existe. Por exemplo, se negar que Deus existe, então, se Deus não existe, então não existe pecado. Então, a pessoa usa esse argumento, esse pressuposto para pecar, né? Que Deus não está vendo mesmo, que Deus não existe mesmo. Mas o pior de tudo é o ateísmo prático. Não é aquele que nega que Deus existe. É aquele que vive como se Deus não existisse. A pessoa vai pecando, vai caluniando, vai mentindo, vai roubando, vai adulterando, prostituindo. Vivendo como que se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo.
mas ele está vendo. Existe também o chamado determinismo, né? Se aproveitando do livre-arbítrio, ele não vê o pecado como um castigo, mas vê a pessoa como um dó, né? A pessoa que tem dó do pecado. Então, precisamos tomar cuidado. Existe outra linha de pensamento chamada o hedonismo, que é o que? A busca do prazer, da satisfação e a fuga da dor. A fuga da dor. Ou seja, então a pergunta que se faz não é se isto é correto. Será que é correto eu fazer isso? Mas a pergunta que se faz vai me dar prazer? Ou seja, é isso que o mundo ensina, que as pessoas ensinam. Se te dá prazer, se te faz feliz, pode fazer à vontade, pode pecar à vontade. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Fora isso, ainda vem a ciência cristã, né, que entende que está no imaginário, que não é bem assim, que Deus é amor, que Deus é bonzinho, que Deus só quer o coração, isso está só na sua mente, né? Só na psicologia, né? Só na sua mente, isso é coisa da sua mente. Aí entra por esse caminho. Não, o pecado, ele existe e o pecado, ele é real. Aí existe, né, a evolução, né? A velha culpa, né, que coloca no macaco, né? Mas não é assim. É o homem que pecou. E o pecado se originou, né, ali no Jardim do Éden, através da manipulação da serpente que já havia, né, se rebelado contra Deus. E do ponto de vista popular, também não é diferente. Do ponto de vista popular, né, nós vamos ver que as pessoas entendem pecadores como viciados, drogados, prostitutos. E eles veem aqueles que não fumam, não bebem, não praticam sexo, não faz relação ilícita, vê aquilo como alguém perfeito e que não tem pecado de maneira nenhuma. Os nossos atos de justiça são considerados como um trapo de imundícia, precisamos entender. A pessoa, por mais bonzinha que seja, a mulher, por mais virtuosa que seja, mais boazinha que seja, ele não vai alcançar a salvação se ele não nascer de novo ela e aceitar a Cristo Jesus e abandonar os seus pecados, a sua vida pecaminosa. Um bom caráter não traz salvação. Você pagar suas contas, você fazer tudo certinho, correto, as obras da justiça, as nossas obras da justiça, queridos, não traz salvação, né? Até surge um certo tempo atrás, não existe pecado, né, debaixo do Equador, mas o pecado continua sendo pecado. Na nossa introdução, vai falar aqui sobre a regeneração, que é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Então não é algo que eu faço, mas é algo que Deus faz por mim. É o que Deus pode fazer por mim. Então, isso nós vemos em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, ou seja, a semente do seu pai, que implantou na sua mãe, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, existem pecadores redimidos, que somos nós, e pecadores depravados, são o mundo. O nosso top 1 vai falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa, definição do pecado. Tem duas definições para pecado. O primeiro é rata, né? Tem uma palavra até chata, né? Também, mas é rata, né? Se lê rata no hebraico, cuja raiz significa errar o alvo. Isso está lá em Juízes 20:16. Ele se atirava, né? Mesmo sendo canhoto, ele se atirava como para acertar o alvo. Então, a segunda palavra do grego é hamartia. Hamartia, que possui a conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei. Então, abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar também o alvo errado. Então, a palavra pecado, resumindo-se nessas duas conotações, significa errar o alvo estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um alvo lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. Deus estabeleceu um alvo para a minha e a sua vida.
E esse alvo é Cristo Jesus. Como diz Filipenses 3,14, Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O nosso alvo é Cristo Jesus. O homem busca ir por muitos caminhos, por muitas direções. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são laços de morte, são caminhos que levam à morte. Deus estabeleceu um alvo para a minha e a sua vida, e nós não podemos pecar, porque quando nós pecamos, nós vamos errar o alvo, nós não vamos atingir o alvo estabelecido por Deus. Então, para isso o homem precisa nascer de novo, nascer da água do Espírito, como diz lá em João 3, sendo gerado de novo pela palavra e o Espírito Santo. O homem, para ele gerar um filho com a mulher, ele precisa ter intimidade com ela. E eu só vou ser gerado de novo, só vou nascer de novo se eu tiver intimidade, se eu tiver relacionamento. Você só vai gerar se você tiver intimidade, se você tiver relacionamento. Quem não tem intimidade não gera, quem não tem relacionamento não gera. Então, o pecado, então, trata-se da rebelião, desobediência contra Deus e contra o próximo. E traz consequências trágicas, né? E isso já começou ali em Gênesis capítulo 4. O Senhor disse para que o pecado jaz a porta, sobre ele você deve dominar. Agora, o homem, dentro do homem e da mulher, existe o livre-arbítrio, que eu devo dominar, eu devo controlar. A universalidade do pecado, né? Lá em Eclesiastes 7:29, que inclusive também, queridos, lá na nossa declaração de fé, que é importante você ter também, na página 98, fala sobre os nomes, né, do pecado, a sua origem, a queda no Éden, né, e o pecado original. Fala que Deus fez o homem reto, 7:29 de Eclesiastes, mas ele buscou muitas invenções. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem perfeito. Então, a universalidade do pecado, quer dizer, foi Adão que pecou, mas abrangiu toda a humanidade. Lá no Salmo 51, o salmista diz que em pecado concebeu a minha mãe. Não está querendo dizer que ele é filho de uma prostituta, não, mas está falando ali da sua natureza pecaminosa que há dentro do homem. Com corrupção total, ou seja, as consequências, é o estado da corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então, o pecado, quando ele atinge o homem, ele atinge a mente do homem, ele atinge o pensamento do homem, ele atinge o intelecto do homem, ele atinge a vontade do homem, atinge tudo. Ou seja, é a depravação, a corrupção total. Todas as nossas áreas são corrompidas. Quando vamos estudar sobre os 5 sentidos da Bíblia, do homem, né, existem 5 sentidos. Existe a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E o Espírito Santo, quando toma a nossa plenitude, ele precisa tomar os nossos 5 sentidos. Precisa tomar a nossa visão, olhar para o Rei das coisas de Deus. A audição, ouvir a palavra. O paladar, ter sabor, precisamos ter sabor, dar sabor. O olfato é o cheiro, precisamos ter o cheiro de Cristo. E o tato, abraça, a igreja precisa abraçar, a igreja precisa ouvir a palavra, a igreja precisa ter visão do reino do Senhor. É os 5 sentidos dentro da nossa vida. E quando nós pecamos, nós deixamos de ter esse Espírito Santo. Ele deixa de atuar na nossa esfera, na nossa vida. Então existe a corrupção total do homem. Todos foram corrompidos, suas áreas foram corrompidas. Então, somente pelo Espírito Santo o homem pode ser mudado, o homem pode ser transformado. O pecado é como um vírus que ele enlastra, ele vai se eslastrando. Então, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuitamente divina. É gratuita e divinamente ofertada por Cristo. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Efésios 2:8 e 9. Fomos salvos pela graça e para as obras. Não é pelas obras e para a graça. Efésios 2, o verso 10 e o verso 8. Nós vamos então aqui ver o nosso tópico 2, que vai falar sobre as teologias, queridos, modernas, a qual precisamos tomar certo cuidado. Existe a teologia do pecado social,
né, que a tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín em 1968 na Colônia e a Puebla em 1979 no México. Essa tese, né, eles defendem a ideia, né, tal como a pobreza, injustiça, desigualdade, né, é preciso tratar como questões sociais, resolvendo então as questões sociais, então resolve o problema do pecado de maneira nenhuma. Os nossos atos de justiça não nos salvam. Isso, os fariseus entendiam que era isso. Os fariseus entendiam que era por a liturgia, era por algo externo, não. Mas Deus precisa tratar, resolver o problema do homem, ele começa a tratar do homem dentro dele. 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Deus quer nos virar aos avessos, Ele quer trabalhar em nossa vida, começando de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, nessa entendimento, nessa visão, eles deixam de enfatizar, né, a causa para explorar os sintomas. Ou seja, começa a avaliar algo de fora, achando que o problema é de questões sociais. Isso é da teologia do pecado social. É o engano, é o engodo. Existe segunda, é a teologia da libertação, né, que foi de Karl Marx, que busca, né, a teoria de libertar os oprimidos da estrutura opressora da sociedade. Eles entendem que para libertar o homem da injustiça social, a economia, para libertar o homem da injustiça social, da economia e cultural, e desse impulso surge a teologia de cunho emancipatório de gênero, transexualidade e tantas outras coisas, sexualidade, homossexualidade de raça e tantas outras coisas. Olha o que eles ensinam. As suas pautas, né, marxistas, suas pautas sociais e progressistas, que eles recusa obedecer esse aumento avassalador de pessoas, querer acrescentar a palavra do Senhor, que irá tirar o efeito da palavra do Senhor. Ele então transforma seu evangelho em inconformismo. O que isso quer dizer? Ou seja, é uma recusa assim, em aceitar, em obedecer a palavra do Senhor, em aceitar a Bíblia Sagrada, que precisa ser atualizada e tantas coisas. Não é bem assim. Você está interpretando errado, não é bem assim. E nesse caminho entra o inconformismo, criticismo e assistencialismo. Mas existe também a teologia do liberalismo teológico, que não liberta ninguém. Teologia do liberalismo, que entra pelo caminho do relativismo, o pecado é relativizado. Aí entra o ecumenismo religioso, é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Não é assim. Esse relativismo, a palavra relativismo tem a ideia de uma aversão pela verdade, cada um com a sua verdade. O relativismo ensina que não há uma verdade absoluta. Não, não é assim. Eu penso assim, você pensa assim, cada um pensa da sua maneira. Para você é pecado, mas para mim não é. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, a ideia do liberalismo teológico, eles quer tirar o ensino das antigas, da Bíblia Sagrada, os ensinos que foram deixados por Deus, por Jesus e pelos apóstolos, como diz Atos 2:42. Eles querem tirar a revelação da palavra do Senhor, a palavra sendo relativizada. Não, que ele já pagou lá na cruz nossos pecados, pode pecar à vontade. Precisamos estudar para aprender o certo, para aprender o errado. Né? Não é estudar o errado para aprender o certo. Né? Então, queridos, vamos entender que o pecado é alguém que erra o alvo. E dentro de cada um de nós existe a natureza pecaminosa e existe o pecado. E existem as suas consequências. Tá? Existem as suas consequências. Existe um comentarista do século XIX, século XX, William Booth. Ele diz que, olha, vai chegar um tempo que muitos vão pregar salvação sem regeneração, perdão sem arrependimento, céu sem inferno. E esse tempo está chegando.
Aí entra, tópico 3, né, a normalização do pecado, crise ética e moral. O pecado atinge, né, essa crise, a ética atinge a moral do homem, a deturpação. Aí entra pelo caminho o item 2, imoralidade sexual, sexo pré-conjugal, extraconjugal, sexualidade e tantas coisas. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Aí o item 3 fala desacralização da vida. Aí entra por abortos, tantas outras coisas. A querer a aceitação do aborto, porque a vida começa na concepção, queridos. Nosso irmão Júnior César, presbítero Júnior César, ensinou a nossa sede. Com 5 meses a criança já conhece a voz da mãe, do pai, dos avós, o que estão perto. Como vai dizer que com 5 meses a pessoa não sabe que ainda não é uma vida? Essa saúde pobre, não sei o que. Cuidado. Romanos 12, não podemos conformar, mas ser transformado. Precisamos conhecer qual é a vontade santa, agradável, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tem pessoas que estão no átrio, mas tem outros que já estão no santo, mas muitos não conseguem atingir o lugar santíssimo, que é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, o pecado, ele continua sendo pecado. O pecado é errar o alvo. O homem que perde o seu alvo, ele deturpa a doutrina bíblica do pecado. Então, precisamos tomar esse certo cuidado. Não podemos deturpar a doutrina bíblica do pecado. Muda-se a cultura, muda-se os costumes, mas a palavra do Senhor não muda. Deus não muda, a sua palavra não muda. Ela permanece para sempre. O que era pecado há 6.000 anos atrás, há mais de 6.000 anos, hoje continua sendo pecado. O que muda são os costumes, mas a palavra do Senhor não muda. Amém? Que o Eterno continue te abençoando. Se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe em nome de Jesus. Amém.